Estamos de volta com Bom para Todos. O Código Brasileiro de Telecomunicações é de 1960. O projeto de lei de iniciativa popular quer promover o debate público sobre a qualidade dos meios de comunicação e da legislação que os controla. Você já mandou sua pergunta? Participe, o Facebook é facebook.com/redetvt, ou então você pode participar pelo Twitter, que é @redetvt. Está aqui no estúdio da TVT Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor de comunicação da USP. Olá, Lalo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Lalo, todo esse debate ao redor dos meios de comunicação, eu gostaria de saber qual a situação atual. Nós estamos atrasadíssimos. O Brasil é hoje uma das maiores democracias do mundo, mas em termos de comunicação, em termos de uma legislação da comunicação, é um dos mais atrasados. Nós estamos atrasados em relação à Europa mais de 80 anos. E também em relação aos Estados Unidos. Todos esses países, tanto na Europa como nos Estados Unidos, têm leis que regulam a comunicação desde a década de 1920, nos Estados Unidos desde a década de 1930. E nós temos uma legislação totalmente defasada que foi estabelecida em 1962. Nós estamos atrasadíssimos em relação à Europa e Estados Unidos. Mas nós estamos ficando atrasados também em relação à América Latina. Equador, Argentina, Uruguai já têm legislações muito mais avançadas que a nossa. E o que precisa mudar, na sua opinião? Olha, não viveremos uma democracia real enquanto nós tivermos uma meia dúzia de famílias controlando a comunicação no Brasil. Né? É um pensamento único. Você pega os jornais, os grandes jornais brasileiros, abre, é praticamente que você estivesse vendo o mesmo jornal. Você pega os telejornais das grandes redes de televisão nacional, muda de um para outro. Já fiz isso com alunos em experimentos em comunicação comparada. É a mesma coisa. Não tem alternativa, é uma pauta única. Passam apenas a visão que interessa aos proprietários desses meios de comunicação. Então, isso é muito ruim para a democracia. Essa é a questão central. Isso é chamado monopólio da comunicação. É o que nós chamamos de propriedade cruzada dos meios de comunicação. O mesmo grupo empresarial tem a emissora de televisão, o jornal, a rádio, o portal na internet. É a propriedade cruzada que leva a essa grande concentração. A lei que está sendo proposta agora, que os movimentos sociais estão querendo levar para o Congresso Nacional, é justamente para aumentar a possibilidade de que outros atores, outras emissoras, outros grupos também possam ter o seu canal de televisão, ter a sua emissora de rádio e colocar visões alternativas a essas que nós temos hoje no Brasil. Lalo, vamos ouvir agora a primeira pergunta da população que foi feita pela Priscila Silva. Eu quase nunca assisto televisão. Normalmente o que eu assisto eu vejo pela internet, porque eu seleciono as coisas que eu quero assistir, os programas do meu interesse, estão de acordo também com o meu horário. Agora, sobre regulamentação do que tem na TV, se é no TV aberto, se é no canal aberto, eu acho que tem que ser perguntado, mas eu queria saber assim, o que vocês têm a falar sobre isso? Se essa regulamentação ela é algum tipo de censura, na opinião de vocês, ou se nada mais para a gente melhorar um pouco a qualidade da televisão que tem hoje em dia, principalmente dos canais abertos, acho que é isso. Os donos dos meios de comunicação gostam de dizer que é censura, justamente para confundir as pessoas. É exatamente o contrário. Vai dar a possibilidade de que eles não façam mais a censura. Porque quanta coisa existe acontecendo de bom no país, né, ou de interesse da maioria da população, e que esses meios de comunicação não colocam no ar, não colocam nos seus jornais e revistas. Isso é uma censura. O que a gente quer é a anticensura. Ou seja, permitir que outras vozes, outros grupos coloquem também as suas ideias, as suas opiniões. É para aumentar, a lei propõe a ampliação da liberdade de expressão no país. E aumentando a liberdade de expressão, respondendo diretamente à telespectadora, com certeza a qualidade oferecida pela rádio, pela televisão e por jornais será muito melhor, porque vai aumentar a concorrência. É dentro da lógica capitalista, ninguém está querendo mudar as regras do jogo. É dentro da lógica capitalista, nós vamos aumentar a concorrência. E aumentando a concorrência, obviamente, o produto oferecido para a população vai ser de muito melhor qualidade, porque hoje que nós temos na TV aberta é lamentável, é uma tristeza, né? É consumismo e violência. Sobre essa campanha, o Fórum Nacional, diversos segmentos estão debatendo sobre isso. Qual a sua opinião?
Agora ela está organizada, né? Organizada para obter as assinaturas necessárias para que seja apresentada ao Congresso Nacional como um projeto de lei de iniciativa popular, já que o Congresso não consegue apresentar um projeto. E o que é essa lei? Ela pretende apenas regulamentar os artigos da Constituição de 1988 que dizem respeito à comunicação e principalmente ao rádio e à TV, que até hoje não foram regulamentados. A próxima pergunta é do Jonathan e ele fala sobre a igualdade da programação da televisão. Geralmente todas as programações são muito parecidas de todas as emissoras. Por que isso acontece? Eu acho que eu já comecei a falar isso, né? Porque as emissoras, elas acham que quando um programa de emissora X dá um nível A, B, C de audiência, todas as outras copiam, porque acham que vão tirar um pontinho da audiência daquela emissora. Então fica tudo igual. Aí, eu queria chamar a atenção da grande falácia, que é se dizer que não precisa nenhum tipo de controle na TV, que o controle remoto resolve. Isso é uma bobagem. É uma bobagem dizer isso, porque o telespectador que fez a pergunta já percebeu que não adianta o controle remoto. Ele muda de canal para ver a mesma coisa. Muda o cenário, muda a apresentadora, muda um pouquinho as cores, mas o conteúdo, a ideologia que está por ali, a ideologia do consumo, a ideologia da resolução dos conflitos pela violência, está presente em todos os canais. Vamos ouvir agora a Helena. Eu tenho 2 filhas e eu queria saber o seguinte: essas propagandas que passam constante na televisão, eu reparei que é muito assédio, assim, para estimular a criança a comprar e ao consumismo, né? E eu queria saber, assim, não existe nenhuma lei, assim, que regulamente isso, assim, em relação às propagandas? Olha, esse é um problema seríssimo, né? O problema da publicidade dirigida às crianças. E outra vez eu digo, o exemplo internacional é muito importante. Nas grandes democracias em todo o mundo, ou a publicidade de produtos destinados à criança ela é proibida, na Suécia é proibida, na Noruega é proibida, nos países nórdicos, de uma maneira geral, a publicidade é proibida, né? Em outros países, como a Inglaterra, a França, etc., ela é regulamentada. Então ela só pode, por exemplo, ser veiculada depois de um determinado horário, quando se presume que as crianças não estejam mais assistindo à televisão. Então, a decisão de comprar o brinquedo ou não, o alimento ou não pode ser da criança, porque não é ela quem deve decidir. Quem deve decidir é o pai, a mãe. Então, há uma regulamentação justamente para poupar a criança desse bombardeio consumista, né? Em alguns países, é um absurdo. Seria um absurdo o que acontece no Brasil. Programa para criança ser patrocinado por um produto destinado à criança, né? E muitas vezes o próprio apresentador faz o merchandising. E a criança, ela é conquistada pelo apresentador, pelo carisma dele, pela confiança que ele passa para a criança, e na verdade ele está enganando a criança. Porque aquilo que ele está fazendo não é para agradar a criança, é para fazer com que a criança compre o produto que ele está anunciando. Eu acho isso um crime que se faz contra a criança, e a mãe tem toda a razão de estar preocupada. Vamos ouvir agora a próxima pergunta da população. Vamos lá. Eu gostaria de saber por que a TV pública não tem uma programação que atraia mais o público. E gostaria de saber se lá fora é dessa forma também ou não. Olha, a TV pública é um fenômeno ainda muito novo no Brasil. A TV Brasil, que é a única TV pública de caráter nacional, porque antes você tinha TVs públicas mais regionalizadas, nos estados, né? Ela tem 4 anos. Então ela ainda não tem condições de oferecer ao público aquilo que o público merece. Inclusive o sinal, né? Há muita dificuldade, às vezes, em algumas regiões do Brasil, a captar o sinal dessas emissoras. Mas eu acho que esse é um processo que está sendo construído. Nós tivemos mais de 50, 60 anos só com televisão comercial. Hoje nós estamos começando com uma TV pública nacional e, claro, que nos outros países é completamente diferente. A BBC, por exemplo, ela divide a audiência com a TV comercial pela metade. É 40% para uma, 40% para outra e 20% para as demais. Quer dizer, a TV pública tem uma força muito grande. Eu espero e acredito que com o passar do tempo, com a consolidação das TVs públicas brasileiras, nós chegaremos também a esses índices. Você já fez sua pergunta? Quer fazer alguma? Participe, facebook.com/RedeTVT, ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT.
Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais perguntas. Até já!